Então, quando a gente está falando sobre processo de mudança de hábito, a gente ter uma regra muito fechada e muito pré-definida, no geral, vai falhar para alguém. Ok? Mas, com o entendimento do Ayurveda de Vata, Pitta e Kapha, a gente pode criar mais ou menos 3 perfis estratégicos de mudança de hábito. O perfil Kapha, no geral, só vai funcionar na base de um programa de choque. Se você fizer uma perspectiva de mudança de hábitos para um Kapha que seja muito paulatina e que seja muito suave, a não ser que esse Kapha seja um sattva assim encarnado, provavelmente ele não vai ser para estar numa necessidade de mudança de hábitos, ele vai fazer um mês e depois a vida vai levar. Ok? Então, para um processo de mudança de hábitos de uma pessoa mais Kapha, medidas mais drásticas, palavras como internação, programa de choque, coisas do gênero, fazem parte de aquele Kapha entrar em ativação. Ok? Se você deixa um Kapha muito solto, ele muitas vezes vai ter dificuldade em ativar a energia necessária para implementar aquilo. Coisas gradualistas para os Kaphas muitas vezes vão ter um prazo de validade de 1 mês, 2 meses no máximo, até o Kaphinha meio que acomodar aquilo e falar, ai, já estou bem aqui, já não preciso mais andar além disso, ok? Depois de fazer esse programa de choque de 3 dias, 5 dias, 20 dias, 30 dias, não importa quanto vai ser, a gente vai passar por um lugar onde a gente vai ter a gestão do Kapha e não mais a implementação do Kapha, ok? Na gestão do Kapha, a gente vai ter que desenvolver um lugar de mudança de hábitos em prol da afetividade. Ponto central de um Kapha é entender que a vida dele se estrutura a partir da relação afetiva. Então, quanto mais a gente ajuda um Kapha a legitimizar o processo afetivo dele, mais a rotina dele fica estável. Quanto mais a gente tenta botar um Kapha dentro do óculos escuro do Pitta, que pegou sol, mais aquilo dali vai funcionar durante 5 dias, 15 dias, 30 dias. Quem sustenta a mudança de rotina do Kapha é ele se sentir mais amado. Mas isso é a fase 2, a fase de manutenção do processo e não a fase de implementação do processo. A fase de implementação não tem nada a ver com afetividade, é pau na máquina. Quanto mais a gente... Tem um mosquito voando aqui, talvez eu dê um tapa. Quanto mais a gente, dá um tapa no mosquito do Kapha na fase inicial, mais tem chance de ele conseguir sair daquele carro a álcool que não pega. Ok? Lembrem-se sempre disso. Porque os Kaphas, às vezes, eles são, mas eu tenho que fazer isso mesmo, e etc e tal. Você ter uma cara de mal, fazer bad boy, etc. Com Kapha tem o seu valor para uma estratégia de 5 dias, 15 dias, o que seja. A maior parte desses Kaphas não vão querer uma estratégia de ação de choque. Eles vão falar, não, isso é radical para mim, isso eu não quero, etc e tal. Aí o que você faz? Você fala assim, então você vai gastar seu dinheiro agora com uma estratégia paulatina. Aí depois de 1, 2, 3 meses tentando seguir essa estratégia paulatina, você vai ficar frustrado. Se não ficar ótimo. E aí, se depois disso você quiser gastar teu dinheiro de novo, a gente volta para um lugar onde você está suficientemente convencido de que você é um carro a álcool e você precisa de um tranco para pegar. Mas se você não está suficientemente convencido disso agora, não sou eu que vou te convencer. Ok? É a sua praxis que tem que te mostrar isso. Tem alguns Kaphas que já chegam, já fizeram não sei quantos programas de emagrecimento e não sei o que, etc. E falam, se não for na base de um programa de mais assim de estresse inicial, muitas vezes eu sei que eu me enrolo no próprio processo. Ok? Ponto parágrafo. Pittas. Pittas, o processo de implementação não é tão complicado. O processo de manutenção também não é tão complicado. O processo de convencimento é bem complicado.
Tudo que você não tem de problema da pessoa implementar e prosseguir relativamente, você tem no processo de convencimento da pessoa no sentido de que ela já sabe mais da Ayurveda do que você, porque ela já pesquisou aquilo no Google, no Yahoo, no não sei o que, etc e tal. E ela tá ali para discutir contigo. Isso daí é uma caracterização de um Pitta mais rajásico, mas vai lá. Do ponto de vista na média do que acontece, esse perfil é bastante relevante. Ok? Então, do ponto de vista do como a gente maneja um processo terapêutico com Pitta, é saber que você vai ter que gastar muita lábia, muito cuspe com o processo de convencimento de que aquilo dali é certo. Mostrar para a pessoa que ela não é o dosha dela, mostrar para ela que não sei o que, etc. Todas as verdades que ela pesquisou na internet, você pergunta para ela qual é o princípio daquilo. Ela não vai saber te responder. Aí ela não sabendo o princípio, você fala, mas o princípio disso é isso daqui é só uma aplicação de uma regra que você, como não sabe o princípio, você acha que é uma regra absoluta, mas é uma regra relativa, ok? Então, anota aí, isso é bem importante. Com Pittas, você ganha o jogo falando de princípios e mostrando que ele não sabe princípio, que a internet não ensina princípio para ele. A internet só ensina informação, ele só sabe aplicação e não sabe fundamento. Se ele soubesse fundamento, ele teria um curso de formação e não um doutorado no Google. Ok? Que é o que os Pittas, via de regra, vão ter apresentando na entrada do escritório, ou do que seja, do consultório, etc. Tá? Mas tem um outro aspecto da manutenção do Pitta que é relevante, que é o processo de curiosidade do próximo passo. Então, quando você está lidando com o Pitta, você tem que mostrar para ele que você sabe o princípio e que ele não sabe, e que você sabe que aquilo é a aplicação de uma regra e que aquilo dali não é um negócio absoluto. Mas você tem que mostrar para ele também que existe alguma outra coisa mais ampla do que a internet vendeu a ele. Ok? Então, no final da consulta, últimos 5 minutos da sessão e etc e tal, você dedica para que ele perceba que ele não sabe uma coisa. Pitta adora não saber uma coisa, no sentido de que ele vai voltar para casa com os olhos, sangue nos olhos, buscando a sua informação para todo quanto é lado daquilo, etc. Ok? Então, dá uma certa provocada num Pitta. Ajuda ele a querer jogar o ping-pong adiante, certo? Porque na nossa metodologia aqui, do Ashwini, do método Namastê, nosso processo é um processo de desenvolvimento pessoal. E os Pittas, eles são ótimos para entrarem de voadora na sessão, pegar a informação que ele quer e falar uá! E pronto, ir para casa. Certo? Tipo, resolvi o que eu precisava, fui, vim, vi, venci, e esse é o lema do Pitta. Ok? Então, se você dá ao Pitta só o que ele espera, ele vai ter a sensação de que ele já venceu aquele videogame e que ele já pode ir para outro. Pitta vai para uma sessão de Ayurveda meio que jogar videogame, gente, zerar o jogo. Ainda que isso seja uma caracterização larga e não uma regra assim absoluta. Ok? Agora vamos ao caso clássico e mais desafiador de todos do Vateo, né? Levou já o Vata. E assim, gente, numa perspectiva de um acompanhamento terapêutico com Vata, você tem uma perspectiva Vata sobre a vida. A chance dessa pessoa fazer acompanhamento terapêutico todo mês, com data marcada e com conta bancária com dinheiro para fazer aquilo, no geral, não vai ser uma regra. Ok? Então, quando vem uma borboleta passando por um atendimento, quase que eu peguei, um atendimento Vata, você vai ter 50 milhões de problemas na tua frente. Caraca, mano, é muito problema que uma pessoa Vata te apresenta numa sessão só. Ela apresenta o problema da bacia, ela apresenta o problema da unha, ela apresenta da tia que desencarnou, ela apresenta o problema do não sei o que, da viagem que ela fez na próxima encarnação dessa viagem. Ela fala, não, é que na próxima encarnação eu vou fazer uma viagem, aí eu tô com problema ali, etc e tal. Aí o que você faz? Você primeiro fala para ela que numa sessão a gente vai ter foco na vida. Ok? Porque sem foco a vida virou com uma grande bagunça. Ah, mas eu preciso resolver isso e isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Quando mistura Vata Pitta, é, entre aspas, o pior dos casos.
Mas no caso do Vata, a pessoa ela vai ter uma pauta que você em 30 horas de sessão não conseguiria dar conta daquela pauta. E ela quer que em 1 hora, 2 horas você feche a conta, ok? Então, no primeiro momento, que você já, a princípio, leu a ficha, que você mandou para ela responder antes, ela esqueceu de mandar, você mandou no WhatsApp perguntando, e aí, vai responder a ficha ou não? A ficha tem que responder, né? Vou responder aqui rapidinho. Aí ela manda 3 páginas de coisa, porque ela respondeu rapidinho. Você fala, graças a Deus, que se ela tivesse respondido longamente. Então, a gente vai no atendimento do Vata ajudar ela a ter foco em um aspecto terapêutico dela. Ela, no geral, vai ter problema no sono dela, em algum grau. Vai ter geral no problema da evacuação dela, em algum grau. E vai ter problema na digestão dela, em algum grau. Ela vai ter uma vida meio que toda problemática. Certo? Porque se ela não tivesse essa vida toda problemática, ela não chegaria no atendimento. Via de regra. Os Vatas chegam quebrados no atendimento. Ok? Com todo o sistema problemático. Ok? E o que você faz? Você dá uma orientação monofocal pro Vata. Aí a pessoa fala, pô, mas eu tô com isso tudo, eu vou fazer só isso. Se você fizer isso, você vai ter direito a fazer outra coisa. Ok? Então, no caso do Vata, ele quer fazer 50 milhões de coisas. O Pitta quer uma pílula mágica, relativamente. O Kapha também. Mas o Vata, ele quer fazer um monte de coisa, ele quer sair do atendimento cheio de pereco-teco, e cheio de erva, cheio de abhyanga. Quanto mais coisa você mandar para um Vata no final da sessão, mais ele vai ficar feliz. Eu tô fazendo 1 milhão de coisas, porque ele gosta de achar que fazer 1 milhão de coisas vai cuidar da saúde dele. Então, nesse processo de a gente atender uma pessoa Vata, na maior parte das vezes ela não vai ficar muito feliz com a gente. Por quê? Porque a gente vai frustrar a expectativa dela de sair dali com recomendação de fazer 500 Shirodaras e não sei o que, etc e tal. Ok? E nesse processo, a gente fala assim, mas se você fizer isso, na próxima sessão você vai ter direito àquilo, e na outra sessão, se você fizer aquilo, você vai ter direito àquilo outro. Você entrega tudo o que ela quer no futuro. No intuito de que ela entenda que você não está exatamente querendo negar a ela o processo terapêutico, você só está dizendo a ela que ela não vai conseguir sustentar todo o processo terapêutico que ela acha que ela precisa, que ela merece e que ela quer. O Vata, ele é muito bom em fazer as coisas durante uma semana. Depois de uma semana, ele reduziu 70% do que ele estava fazendo. Então, se você, como terapeuta, não olhar essa situação dessa forma, o que você vai fazer? Você vai entrar na correnteza do Vata, entrar no meio do furacão, e você vai dar vento para aquele tornado. Então, o terapeuta, ele tem que ter uma postura para além do que o terapeutante acha que tem direito, e que você tem que só assinar embaixo o que ele tem direito, o que ele acha que tem. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar indo na estrada, via de regra, que encafifou o Kapha, que empiteceu o Pitta e que vateou o Vata. A gente, como terapeuta, a gente tem que se colocar para um lugar não refém do terapeutante. Acabei de inventar essa palavra, gostei. Porque se a gente dá corda a um trilho que está indo para o penhasco, é provável que ele caia no penhasco. Ok? O discernimento do terapeuta é, de alguma forma, ajudar a pessoa no que ela precisa e não exatamente no que ela acha que ela precisa. Muitas vezes, do ponto de vista terapêutico, existe uma distância muito grande entre o que ela acha que ela precisa, a ordem como que isso vai vir e como que você vai entregar isso. Ok? Deixa eu só dar um alô aqui para a galera do YouTube. Isso daqui faz parte da nossa mentoria, Método Namastê. Esse vídeo eu estou colocando como um buraco da fechadura, porque eu acho que cabe a vocês conhecerem um pouco da nossa metodologia também. E para acessar esse grupo de mentoria exclusive, Prime, é através do curso do Ashwini Ayurveda. Ele é uma mentoria só para quem faz Ashwini com a gente. Pode falar.